4 anos depois e mais de 1 quilómetro de barba na cara, pelos vistos temos que vir aqui falar de Daima, não temos? Então o Super Saiyajin 4 não faz sentido? O Super Saiyajin 3 também não faz sentido? A desfusão do Kibitoshin também não faz sentido? Será que o Daima é uma história numa linha de tempo diferente? Anda comigo que hoje o vídeo está completaço! Tudo bem, eu sou o Ricardo e estás no Farsola TV. Se tem uma coisa que a comunidade Dragon Ball adora debater é a canonicidade de cada uma das produções. E logicamente o Daima não escapou a nenhum desses debates. Muitos fãs questionam se ele pode ser considerado canónico, como acontece com o Dragon Ball Super, por exemplo. Eu tive que dividir este vídeo em duas partes. Uma delas a falar sobre o Daima e o porquê dele poderia ser considerado canónico. E na segunda parte vamos falar sobre o conceito de canónico dentro do universo Dragon Ball. Por isso, vamos mergulhar neste multiverso da discussão. O Akira Toriyama sempre teve uma relação muito peculiar com o Dragon Ball, já que a intenção dele era terminar o anime ainda no clássico. No entanto, a enorme popularidade do Dragon Ball na altura fez com que a Toei Animation pressionasse o Akira para continuar a história e aqui surge o Dragon Ball Z. Tanto que na altura o Dragon Ball Z era para ser chamado Dragon Ball 2, mas um erro de leitura do 2 transformou-se no Z. Desde então ele tentou encerrar a história inúmeras vezes. Na saga do Freezer, por exemplo, a ideia era ele terminar a história do Dragon Ball já com o Goku morto, sendo ele que seria o lendário Super Saiyajin. No entanto, novamente, por causa do sucesso, ele teve que continuar a história. Depois veio a saga Cell e adivinhem, ele tentou novamente matar o Goku para finalizar a história. Novamente com a pressão dos fãs, ele teve que continuar a história. Tanto que ali por breves instantes ele tentou mudar o personagem principal do Goku para o Gohan ou para o Goten. Por isso é que o Goten tem exatamente a mesma aparência que o Goku. Mas nessa altura já era notável o cansaço dele a desenvolver a série, nomeadamente a falta de criatividade. É normal que um autor encontre dificuldades depois de tentar terminar a sua obra 3 vezes seguidas, sobretudo quando não havia material do género para ele se poder inspirar. Esse cansaço resultou mesmo em alguns momentos questionáveis dentro do próprio Dragon Ball, como por exemplo o ataque do Gotenks, que eram os fantasmas Kamikaze, que mesmo dentro do universo Dragon Ball não faz assim um grande sentido. Mesmo assim o Akira conseguiu dar um final definitivo à série, no entanto ele deixou ali um espaço temporal bastante longo para, se eventualmente fosse necessário continuar a série, ele pudesse explorar esse mesmo hiato, que foi entre o penúltimo episódio e o último episódio do Dragon Ball Z. Este intervalo parece ter sido propositado, que assim abria alguma brecha para se conseguir continuar a história ou desenvolver outro tipo de histórias. O desfecho já estava feito. O GT só aparece porque os direitos do anime estavam com a Toei Animation e então o Akira não teve uma participação direta a anunciar a nível contratual. Por isso é que o GT é amplamente considerado como parte canon do anime. Já Dragon Ball Super e Daima foram encaixados exatamente neste espaço de tempo que o Akira deu durante o último episódio e o penúltimo episódio do Dragon Ball Z, sendo que Daima em especial passa-se antes mesmo dos acontecimentos do Super. Mas então porquê a polémica sobre a canonicidade do Daima? O grande problema parece-me ter sido eles terem alguma pressa em finalizar o projeto, já que eles queriam que o último episódio coincidisse com o primeiro aniversário da morte do Akira Toriyama. E essa urgência pode ter influenciado ali algumas decisões narrativas que podem ter influenciado de facto o final do anime. Mas isto é uma coisa que podemos explorar mais à frente noutro vídeo. Para que comparar Dragon Ball, por exemplo, com One Piece, que já tem mais de 1000 episódios, sem grandes contradições, ou se calhar tem algumas, mas não tão relevantes, nós temos que perceber que são coisas diferentes. O Akira tentou adiantar-se a uma história, tentou fazer mais de uma história que já tinha ao final, 3 vezes seguidas. E isto torna muito difícil manter ali alguma coerência, nomeadamente quando o desfecho final nunca é certo. Mesmo assim, não há dúvida que todos tiveram um trabalho brilhante a fazer tanto o Super como o Daima, mas será que isso tira canonicidade ao anime? Essa resposta vamos explorar um pouco mais à frente quando virmos de facto o que é canon em Dragon Ball. Será o Daima uma contradição? Vamos desmanchar alguns argumentos que dizem que o Daima não é canon ou que contradizem mesmo o Dragon Ball Super. Mas antes disso vamos partir de uma premissa. Para ser considerado não canónico, ele tem que contradizer efetivamente alguma coisa que já está estabelecida. Como nós estamos a falar do anime, nós também precisamos do anime para ter essas mesmas contradições. O Super Saiyajin 4. Um dos principais argumentos contra a canonicidade do Daima é precisamente a existência do Super Saiyajin 4, já que ele nunca foi utilizado no Dragon Ball Super e o Daima acontece
antes do Super. Mas há uma explicação extremamente simples para isso. Ele nunca teve a oportunidade de mostrar o Super Saiyajin 4. Vamos analisar o que acontece no Super. No confronto contra Beerus, o Goku estava muito confiante das suas capacidades e duvidava do poder extremo do Deus da Destruição, e por isso achou que era suficiente o Super Saiyajin 3. No entanto, antes de poder explorar outras formas, ele foi facilmente derrotado pelo Beerus. Mas não foi um derrotado qualquer, foi um KO. Sendo que, por causa desse KO, ele não conseguiu explorar mais nada, nem mesmo o Super Saiyajin 4. Depois disso, ele passou-se a focar no domínio do Ki Divino, e daí surge o Super Saiyajin God e o Super Saiyajin Blue. Ou seja, em nenhum momento no Dragon Ball Super houve a necessidade de utilizar o Super Saiyajin 4, já que toda essa evolução segue agora um rumo diferente. Tal como ele, na forma base, nunca mais utilizou o Kaioken. Nós sabemos que ele existe, nós sabemos que é uma possibilidade. No entanto, ele encontrou outros caminhos de dominar o Ki, nomeadamente com o Super Saiyajin. O Super Saiyajin 4 pode facilmente coexistir no Dragon Ball Super, mesmo que ele nunca tenha lá aparecido. Esse mesmo facto de ele não aparecer não significa que não exista. O mesmo acontece com o Gogeta, que só foi canonizado no filme do Broly. Ele era uma possibilidade dentro do anime, nós sabemos perfeitamente disso. O facto de ele nunca ter aparecido não significa que ele não exista, porque dentro do universo era uma possibilidade. Nunca surgiu nenhuma circunstância, nenhuma justificação para ele aparecer até ao filme do Broly. O mesmo acontece com o Super Saiyajin 4, ele nunca aparece dentro do Super porque nunca houve oportunidade para tal, nunca se justificou. Não significa que ele não exista. Super Saiyajin 3 do Vegeta. Outro argumento que os fãs estão a utilizar é que o Super Saiyajin 3 do Vegeta não apareceu nunca em Dragon Ball Super. Mas isso também não é uma contradição. Depois do Beerus ter chegado à Terra e ter batido na Bulma, o Vegeta lançou um ataque de fúria para cima do Beerus, onde ele alcançou um nível semelhante ao Super Saiyajin 3. Mas porquê é que ele não alcança o Super Saiyajin 3? Porquê é que ele não se transforma em Super Saiyajin 3? A explicação pode estar no facto de que ele alcançou o Super Saiyajin 3 há muito pouco tempo. E como vimos no Daima, ele sempre que se transformou em Super Saiyajin 3, ele desgastou-se com muita facilidade, o que revela que ele não está habituado àquela forma. Se lembrarmos, o mesmo aconteceu com o Goku quando se transformou em Super Saiyajin 3 pela primeira vez. Ele drenou a energia vital com muita facilidade e muito rapidamente, tanto que reduziu o tempo dele na Terra. O mesmo poderia ter acontecido com o Vegeta. Outro fator pode ter sido o medo que ele tem pelo Beerus. Ele perdeu o controle emocional, o que fez com que ele elevasse demasiado a sua energia sem precisar de uma transformação para isso. E sabem quem é que também consegue aumentar a sua energia sem se transformar? Pois é, o Gohan na saga do Majin Buu. E foi só no Torneio do Poder que o Goku se conseguiu mostrar confortável com o Super Saiyajin 3. Porque ele já estava habituado àquela forma e a outras tantas. Mais uma vez não há contradição, durante os eventos de Dragon Ball Super nunca houve a necessidade do Vegeta mostrar o Super Saiyajin 3. Tal como aconteceu com o Goku, ele foi por um outro caminho de domínio do Ki, neste caso o Ki Divino. Vocês podem ter várias interpretações, mas nenhuma delas parece entrar em contradição. A fusão do Kibito. Esse talvez seja o argumento mais polémico, mas novamente não significa que o Daima não seja canónico. Primeiro temos que entender que o Dragon Ball Super segue aqui pelo menos 3 continuidades diferentes. Os filmes foram escritos diretamente pelo Akira Toriyama, o anime foi desenvolvido por múltiplos roteiristas e o mangá que foi feito pelo Toyotaro com base nos conceitos do Toriyama. A base do Dragon Ball Super foram os filmes que foram desenvolvidos pelo Akira Toriyama. Então qualquer material do Super tem que partir sempre do princípio dos filmes, porque é lá a visão original do autor. Agora sobre a fusão do Kibito. Em diferentes contextos ou em diferentes mídias do Dragon Ball, a fusão foi desfeita de formas distintas e em momentos diferentes também. O que sabemos é que a fusão foi desfeita depois da saga do Buu e antes do início do Daima, ou seja, antes do Super também. No anime de Daima foi dito que tanto o Kibito como o Supremo Kaio pediram ao Majin Buu para os absorver porque havia um gás dentro dele capaz de reverter as funções fusões Potara. Já no Super foi dito que eles pediram um desejo ao Shenlong do planeta Namek para reverter a fusão Potara. Então parece que há aqui 2 explicações para o mesmo evento. E isto sim parece contradizer a canonicidade
ou do Daima ou do Super. Provavelmente o Daima ia expandir essa história por causa dos insetos da fusão. No entanto, quando eles encurtaram, muito provavelmente, eu não estou a dizer que eles encurtaram, mas muito provavelmente eles encurtaram para coincidir com o primeiro ano da morte do Akira, eles deixaram isso em aberto para já. Mas vamos tentar encontrar aqui outros detalhes. No Dragon Ball Super, o Goku pergunta: vocês não tinham dito que a fusão era para sempre? Isto indica que o Goku não sabia como é que eles tinham desfeito a fusão. Mas agora imaginem uma possibilidade. Num futuro arco, que muito provavelmente iria acontecer no Daima, os personagens podem precisar da fusão novamente e fazem com os insetos de Daima, esperando que ela se desfaça naturalmente. Mas quando isso não acontece, eles podem tentar pedir ao Majin Buu para os absorver, e quando ele cospe novamente, a fusão não é desfeita entre os dois Kaioshis. E como último recurso, pediram o desejo ao Shenlong. Se isto acontecesse, faria todo sentido o Goku ter feito aquela pergunta, o que significa que nós estaríamos a falar de duas fusões diferentes, uma delas feita na saga do Majin Buu e outra que ainda não sabemos como é que aconteceu. E faz sentido que no Super o Goku se esteja a referir a essa segunda, que nós não sabemos que tenha acontecido. Ou seja, dentro do universo Dragon Ball, dentro das possibilidades do universo Dragon Ball, é perfeitamente plausível que tenha havido duas fusões diferentes. Numa primeira foi desfeita com o Majin Buu e a segunda foi desfeita com um pedido ao Shenlong. Mas no final de contas, a fusão ou a desfusão deles não altera assim tanta história, pois não? Já imaginaram o que é o Dragon Ball ter que explicar cada detalhe de personagens secundárias? Aliás, o Dragon Ball está cheio deste tipo de furos que, se vocês lerem não só mangá, virem o anime, verem filmes, verem outras histórias e entrevistas, vocês conseguem facilmente chegar a uma conclusão de que pura e simplesmente não havia necessidade de desenvolver aquele tipo de história ou a história daquele personagem. Isto não significa que nós, dentro do universo Dragon Ball, não consigamos explicar o que é que aconteceu. Damos um exemplo muito simples. Não foi preciso nós vermos uma hora, ou aliás, eles referirem que o Freezer teve a apanhar durante uma hora contra o Broly, porque nós sabemos perfeitamente que isso aconteceu durante o filme. O Broly esteve a dar uma surra no Freezer durante uma hora seguida, porque era o tempo das fusões se desfazerem, tanto do Goku como do Vegeta. Será então o Daima uma side story? Olhando para esses argumentos, parece que não há assim uma contradição, como eu vos expliquei lá em cima. Parece que o anime não contradiz o Super e o Super também não contradiz o Daima. O que me parece é que os fãs estão a tentar arranjar aqui alguma justificação para demonstrar a sua frustração com a obra. Que está tudo bem, gostos são gostos. Eu adorei o Daima, eu adorei o Super, e está tudo bem se tu não gostaste ou do Super ou do Daima, ou se não gostaste dos dois, ou se gostas só do Z ou do clássico. Está tudo bem com isso. Não significa que haja uma contradição nas histórias. Não há nada que nos leve a pensar isso, muito menos que aquele Goku é da linha temporal do Goku Black. Não faz sentido. Aliás, nem fazia grande sentido a última obra do Akira Toriyama ser uma side story. Se olharmos para o universo Dragon Ball como um todo, nós percebemos que as peças se encaixam com mais facilidade. Então pode ter que haver algumas deduções, mas são lógicas e encaixam perfeitamente dentro do universo Dragon Ball. Aliás, eu há bocado falei no mangá. Cá em Portugal está a ser lançada uma edição do Dragon Ball clássico em mangá, está a ser traduzido diretamente do original pelo José Ribeiro e está um trabalho fantástico, está a manter-se fiel às origens e finalmente temos alguma coisa de Dragon Ball cá em Portugal que se mantém fiel àquilo que é a história, a narrativa real. Antes de seguirmos para a segunda parte do vídeo, eu quero saber a vossa opinião para já. Se acham que há mais alguma contradição ou se vocês próprios acham que o Daima não é canónimo. Escrevam canónimo, outra vez, canónico. Escrevam aí nos comentários que eu terei o maior gosto em responder. E já agora, já subscreveste o canal aqui do Multiverso do Entretenimento Forçola TV? Então anda lá, é grátis e ajudas-me imenso a voltar aqui a dar um boost ao canal depois de 4 anos parado. Então, o que é canon em Dragon Ball? Eu disse que este vídeo estava muito completo. Olhem lá para baixo para a barrinha a ver se ainda não vamos a meio do vídeo. Agora que já desmontámos os argumentos contra o Daima, vamos tentar perceber o que é canon em Dragon Ball. Embora eu já tenha feito um vídeo muito completo sobre este tema, aliás, toca aqui em cima, não sei se é deste lado ou deste, já estou um bocadinho enferrujado dessas coisas, mas toca aqui em cima, há de aparecer aqui um cartão. Vê esse vídeo que está muito completo. Aqui vou apresentar só um resumo. Como isto é um tema que gera sempre muito debate e muitas discussões acaloradas com os fãs, vamos cingir a factos. O que é canon em Dragon Ball? No mundo dos animes e dos mangás, canon refere-se a todas as histórias originais escritas pelo autor, então desconsidera todo o material derivado e que não tenha sido escrito diretamente pelo autor. No entanto,
em Dragon Ball, essa definição nunca foi tão simples. Isto porque a série passou por diversas fases e abordagens ao longo dos anos. Algumas histórias foram escritas pelo Akira Toriyama, enquanto outras foram desenvolvidas por roteiristas e estúdios, sem o seu envolvimento direto e total. O verdadeiro problema começou com a chegada do Dragon Ball GT. Esse anime foi criado inteiramente pela Toei Animation, sem a participação direta do Toriyama no roteiro. Isto levantou uma divisão entre os fãs que viam o anime Dragon Ball GT como não canónico, enquanto outros viam como sim um seguimento da história. À parte disso, então começou a surgir o termo de história original, que começou a colocar de lado não só o Dragon Ball GT, mas também todos os filmes antigos, como o do Broly, Pio Broly, do irmão do Freezer, o Cooler, e todos os outros. Bojack, lembram-se de Bojack? Bojack era muito fixe, o filme foi muito bom. Mangá, anime e filmes. O que é realmente canónico? Por muito tempo, muitos acreditaram que apenas o mangá escrito por Akira Toriyama é que deveria ser considerado canónico. No entanto, essa interpretação mudou radicalmente com a chegada do Super. Porquê? O anime era baseado no mangá, portanto nunca era uma história 100% original, porque ela adaptava muita coisa do mangá. Aliás, há diferenças claras, nomeadamente em batalhas. E então primeiro temos a criação do mangá e depois temos a adaptação para anime. No Super isso não aconteceu, pois não? Os filmes, A Batalha dos Deuses e O Renascimento do Freezer, foram escritos diretamente pelo Toriyama, o que os tornaria canónicos, certo? Então surge um grande problema. O Dragon Ball Super também é considerado canónico, no entanto tem imensas contradições com os filmes. Exemplos disso. O filme O Renascimento de Freezer, o Tagoma morre logo no início às mãos do Freezer. Já no anime, o Tagoma sobrevive, treina com o Freezer e até mesmo troca de corpo com o Ginyu. Se ambos são canónicos, como é que pode haver esta contradição? E isto sim é um exemplo de uma verdadeira contradição. E isto mostra que apesar do Toriyama estar envolvido, ainda há ligeiras nuances, há ligeiras diferenças entre o material original e o material adaptado, o que torna a definição de canon ainda mais subjetiva. A Toei Animation é detentora dos direitos do Dragon Ball e o objetivo dela nunca foi contar as maravilhosas histórias de Goku. É o lucro que move a Toei Animation. Como é evidente, não é? Ao longo dos anos o estúdio lançou imensos filmes, o Dragon Ball GT inclusive, e muitos deles contradizem a história original, o enredo, tanto do clássico como do Z, e muitos até defendem que aquilo acontece em universos diferentes. No entanto, com o Super já vimos que a história dos universos não é assim tão linear quanto isso. E então começaram a justificar que acontecem em linhas do tempo diferentes. No entanto, de acordo com os Anéis do Tempo, nós devíamos ter muitos mais anéis para aqueles filmes todos poderem ser encaixados de alguma forma, o que também não acontece. Então a solução mais lógica é tratar todas essas histórias como histórias alternativas do anime, mas que não interferem em nada com a história original. E será que o mangá é verdadeiramente canónico? Como disse há bocado, historicamente o anime sempre se baseou no mangá, fazendo do mangá a história original, canónica, e o anime uma adaptação. No entanto, isso não aconteceu no Super, já que o mangá adaptou o anime. Então primeiro sai o anime e depois sai o mangá. Então, literalmente, o conceito de canon em Dragon Ball é extremamente subjetivo. E se calhar isso é que tem a beleza na história. E leva-nos à pergunta final, o que é que afinal é canon em Dragon Ball? Na minha opinião, eu acho que o conceito de canon em Dragon Ball vai variar de fã para fã. Muitos consideram determinadas histórias canónicas, como acontece, por exemplo, com o Dragon Ball GT, e outros vão desconsiderar algumas histórias. Se formos considerar apenas o que é escrito pelo Akira Toriyama, então temos muito pouco de canónico relativamente a tudo aquilo que nós já vimos, porque tudo é adaptado de pequenas histórias que o Toriyama vai criando, ou foi criando, ao longo do tempo, e depois foi desenvolvida por outros roteiristas. Porém, como esses roteiros não estão acessíveis ao conhecimento público, a definição de canon torna-se ainda mais flexível. Portanto, tu terás a tua própria definição de canon, assim como eu tenho a minha própria visão daquilo que foi, é e poderá vir a ser canónico no universo Dragon Ball. E francamente eu acho isto uma beleza brutal, o anime poder nos dar essa vantagem, poder nos encarregar a nós, de fãs, de decidirmos o que é pode ser canon em Dragon Ball. Mas o que é que podemos afirmar com certeza? Dragon Ball GT e os filmes antigos não são canon. Anime, filmes e mangá do Dragon Ball Super e o anime Dragon Ball Daima são aquilo mais aproximado que temos da história original, que sofrem ali ligeiras adaptações, mas podem ser facilmente sequenciados um com o outro.
Agora quero saber de vocês o que é que vocês consideram canónico em Dragon Ball, se gostaram do Daima, o que é que vocês acham que o Daima poderia ter sido melhor, o que é que vocês gostaram do Daima, se gostaram do Daima também. Digam-me tudo no canal, já estou há 4 anos sem saber de vocês, e vocês de mim, logicamente. Eu adorei o Daima, eu adorei o Super, adorei tudo aquilo que o Daima nos trouxe, todos os upgrades que ele deu à história e todas as possibilidades que nós tivemos agora de sonhar com mais animes referentes também à sequência do Daima. Foi e é sempre um gosto rever-vos. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!